começa a viver na prática o eu sou porque nós somos, que foi o lema do processo eleitoral, enfim, de estar disputando coração, mente, rua, panfletagem, feira, baile, corpo a corpo, tudo. Então todas as chances que a gente tinha. E aí também era isso, não era pra ser meia bomba. Não seria legítimo com a minha história, não seria legítimo com as nossas histórias, não seria legítimo com todo o processo de representatividade que a gente já sabe que ele é pequeno, que nós somos subrepresentados. Então, eu sempre falei, para ser candidata, eu não vou ser candidata de legenda. Eu não vou ser candidata porque a legislação exige que você tenha mulheres candidatas. Você é real, eu vou estar lá, vou estar fazendo o meu e vou estar vendo quem precisa de mim. Exatamente. Vou conversar com o que eu quero tempo de TV e o pessoal viabilizou isso. O tempo de TV, a plataforma de arrecadação financeira, o lugar das inserções também, um material feito específico para as mulheres, uma chapa de composição de mulheres importante que é para a gente poder dialogar e as pessoas se reconhecerem. Como foi a sua campanha? O que você trouxe para ela? O que você reivindicava e reivindica? Eu queria falar de coisas que eu tivesse acúmulo, que eu tivesse vivência, né? Então a gente pautou a questão de gênero, né? Eu fui mãe adolescente, eu sou mãe de uma menina, eu tenho uma companheira mulher, eu tenho uma irmã, enfim, a vida das diversas formas das relações, do debate gênero é algo que desde a época do meu pré-vestibular a gente tinha um grupo de mulheres. Então quando a gente falava do mulher raça, pra mim era mulheraça, que era uma mulher de raça de uma mulher que está em vários lugares. Sim. Mas é óbvio que eu elaboro isso hoje. Naquela época era uma mulher que está em tudo. Então eu gosto de futebol, eu vou pro futebol. Eu gosto do baile, eu vou pro ponto do baile, né? Eu briguei em baile. Eu não ia só dançar no baile também, né? Ia pro corredor. Histórias. Eu fui garota furacão, mas também brigava no baile. Nessa parte, assim, adorava e conto isso com orgulho porque fez parte dessas contradições dessa adolescente que morou na maré. De quem você se tornou, de quem eu sou, não, sem dúvida. Tinha todo o debate da questão da identidade negra e do processo de afirmação, de autorreconhecimento, o debate da negritude, que eu não tenho a menor vergonha de falar, assim, não era algo que estava colocado desde o início. É óbvio que eu sabia que eu era uma mulher e depois eu ia me identificando que eu era uma mulher negra, mas isso não estava colocado desde o primeiro momento. E todo o debate ser da favela, do debate do território. Então o pilar hoje, que é na verdade que a gente fez, né, de material, de debate que a gente fez no processo eleitoral, das promessas de campanha que a gente fez, tinha esse foco. E outra coisa também muito importante que a gente tinha até conversado, né? Que você e quem trabalha contigo parece estar sempre presente, realmente, né? Buscando nas plataformas digitais também, buscando esse contato com outras pessoas. Pra vocês, qual é o tamanho dessa importância, né? É ampliar, é pegar século XXI a nosso favor. É poder estar falando no YouTube, é usar as redes sociais, é se comunicar. Uma menina, Elisa, foi professora da Loiara e é jovem, foi professora da minha filha e é jovem, a gente depois na militância se encontrou. A Elisa fez um post, uma gracinha assim, a felicidade da sua vereadora estar uma digitada de você. Porque algumas coisas eu respondo, na verdade eu tento responder o máximo, acompanhar o máximo. E eu acho que é isso, a gente investe, a equipe investe, porque também sabe que isso aqui não é fim, isso aqui é meio. Sim. Então a gente tem que aproveitar essa estrutura, esse espaço, esse lugar, a tribuna, a possibilidade de apresentar projeto de lei, a possibilidade de fiscalizar a maternidade, onde a gente... mulher preta morre, a possibilidade de você estar falando de ocupação de espaço público, porque é isso que está a cargo do município, né, das responsabilidades do município, porque senão também fica só nas castas. E aí você vai ter só as famílias maias ou afins de político. E pode ter possibilidade de furar esses bloqueios, né? Acho que nesse sentido a rede social e esses canais auxilia. Total, eu acho que são braços. Né? E no teu dia a dia, desde a sua posse, como é que foi? Chegar aqui na Câmara, você, mulher, negra, no meio da nossa política branca, conservadora, masculina, na nossa grande maioria. Como é que foi? Como é que é a sua luta do dia a dia? É um leão por dia que você São vários. Só de olhar. Cara, são vários. Mas eu vou te falar que eu tava conversando com um amigo hoje, que é o Sidney, há algum tempo, Mary, que eu penso que eu decidi que eu não ia estar no mundo a passeio. Sim. Que a gente sobrevive e que a gente resiste
o tempo todo. A Nilce estava perguntando, como é que você tá? Eu tô bem. Porque é uma tarefa política, mas precisa também ser uma tarefa política que você esteja segura e assertiva nesse lugar. Então, assim, tem todo o processo de disputa no próprio partido. O partido não está dissociado do processo hierárquico e machista que a gente vive na sociedade. As famílias não estão. Imagina se um partido com várias composições estará. Então, foi uma superação de organização do próprio partido. A gente fez na campanha algo que eu acho que é importante ser dito, assim, de fazer política com afeto. Então, assim, se nós três fôssemos as candidatas, eu fiz atividade, por exemplo, com a Indianara, com a Nilceia, com o Tarcísio, com o Cinco, assim, que são vereadores e suplentes que estavam juntos disputando de fato a mesma vaga. Assim, a gente não pode ser engolido pelo senso comum de que a gente tem vereadores em Niterói ameaçado de ter matado suplente para poder pegar vaga. Lá em casa, hein? Então assim, a gente precisava superar isso. Então a gente começa a fazer diferente desde lá. Então, quando a gente se depara, né, com o segundo do partido e a quinta mais votada, assim, foi um lugar do leão, mas ao mesmo tempo, assim, tinha um espaço na política para o reconhecimento das nossas pautas, da nossa agenda, assim, e é desde o primeiro momento que a gente está aqui. E aí também eu faço questão de chegar com turbante, com salto, com as minhas cores, o tipo de cesta, assim, toda de branco, que é para o pessoal entender mesmo que eu sou católica, mas o povo de axé tem que ser respeitado, porque sexta-feira é dia de branco, é dia de pedir paz, é dia das pessoas, tá cada um ligado ao seu orixá. Então, é nessa disputa que a gente vem fazendo, mas tem coisa assim, sexta-feira de bermudinha branca, uma camisetinha branca e uma rasteira, eu já fui barrada. Com 3 meses aqui já dentro, de eu olhar e falar... Gente! Querido, tudo bem, você pode até não me reconhecer, mas você grita assim com todo mundo, eu vou ter que conversar com seu supervisor. Você não tem que tratar assim ninguém assim. E era um homem negro, era um senhor negro, e aí a gente, óbvio, não vou fazer escrachos com relação ao homem negro que tá... Passam, Exatamente, né? então, não vereadores que eu falei, não, mas não é porque sou eu. Porque não Devia pode ter gritar, outro. exatamente. As pessoas que tá de chinelo, de rasteirinha aqui, não é impedida de entrar nessa casa, a pessoa vai ter que se identificar, mas porque foi assim, sabe? Então assim, é o tempo todo a gente superando isso, assim. Eu conheço as assessoristas pelo nome, encontrei com uma delas no Cacique, elas vieram tirar foto. Você veio no Cacique? Eu falei, Sou gente! Foi igual no metrô, então assim, eu sou cidadã desta cidade, como que eu não vou usar o metrô, o trem, o ônibus, sabe? Sim. Porque a gente fala no susto, mas ao mesmo tempo é diferente. Que nem a gente estava comentando, né? Como foi fácil acessar você, coisa que talvez com outras pessoas nós não teríamos conseguido, né? Com outras personalidades. Pessoas bem menores a gente não consegue. Então, assim, acho que é realmente a diferença muito... do que você propõe, entendeu? É muita é identificação, verdade, né? É isso, assim. Se tem um canal e se tem uma história, né? E se a gente quer falar, porque imagina, assim, né? Chegar aqui não é só o debate da negritude. Imagina, eu sou casada com uma mulher, eu tenho uma filha adolescente, né? Eu gosto de ir pro samba sim, eu gosto de usar a roupa que eu quiser. Então tem toda uma disputa, tem todo um lugar do meu corpo que os outros vão olhar e vão achar que eu vou ter que botar uma roupa X, vou ter que casar. Tem que reivindicar. Mas é o que você disse, né? Não era pra ser meia bomba. Não era pra se autoafirmar o tempo inteiro e continuar isso durante o seu mandato. Sim, com certeza. Não, é em tudo. Aí nos projetos de lei, na construção, na atividade. A primeira medalha que a gente deu foi para uma mulher negra, trans, pesquisadora, a Jaqueline, que era pra, na hora dos anais lá no DO, vai ter médica, vai ter professora e vai ter pesquisadora. E essa pesquisadora é a Jaqueline de Jesus, que é uma mulher trans, professora do IFRJ, sabe assim? Que é pra gente ampliar os horizontes. Agora a gente vai fazer dia 1º de agosto, a gente vai fazer uma homenagem para Conceição Evaristo, desse lugar da Vilharica, com uma mesa só de mulher preta foda, porque tem que ter esse lugar de que, como assim, é sobre representatividade, entendeu? Não, nós somos uma maioria. Então você tem a Patrícia, que é familiar de vítima de violência, a gente tem a Jurema, tem mãe menininha, enfim, você tem um coletivo de mulheres
que já estão na luta muito antes. E olha os vácuos, a gente, da minha eleição para Jurema, foram 10 anos. Da Jurema Batista, né? Da Jurema para Benedito eram mais 10 anos. Ficaram 10 anos sem essa identificação de mulheres negras, mulheres de um campo progressista. A gente precisa, eu acho que agora o salto é como que as nossas pautas, a nossa representatividade, a nossa disposição de lutar, de ocupar, precisa ser ampliada. Sim. Aí eu acho que é com lugares, alcançar mais gente, e também trazer mais gente pra trazer mais gente, gente. Sim. Trazer mais gente pra dizer assim, é possível. Você vai matar 1, 2, 3 leões, você vai estar gritando, vai perder a voz, vai estar disputando, vai ouvir gracinha, vai falar gracinha, e a pessoa vai falar, pelo amor de Deus, você enxerga. Dá licença. Sabe, assim, tipo, menos. Acorda. É porque você chega numa casa que é dita chamada Casa de Leis, que se a gente olha uma foto, é o que você falou, é de homens brancos, muitas das vezes endinheirado. E aonde é que está a nossa representação? Assim? Aonde é que está a nossa disputa por uma sociedade menos desigual? Sim. Que aí você vai fazer lei pra gente, né? Quem vai olhar, vai reivindicar. Não vai. Porque a nossa vivência na cidade é outra. Acho que é isso que precisa ser valorizado. E acho que é esse que é o salto de qualidade. A gente está fazendo para final de agosto também, o Dia da Visibilidade Lésbica, com os coletivos de lésbicas, enfim, o máximo que a gente conseguiu, com atividade aberta, com o PL que foi escrito a, sei lá, muitas mãos, para dar uma visibilidade que as pessoas se reconheçam, para falar sobre a saúde das lésbicas, para falar do tratamento, para falar dos próprios postos de trabalho que precisam ser ampliados, porque senão a gente tem mulheres lésbicas que ficam, infelizmente, apenas trabalhando no telemarketing. Então, assim, ampliar, dar esse salto de qualidade é a responsabilidade do Estado, é a responsabilidade do município. Então, ter isso, essa sensibilidade, enfim, só a gente que vive e que passa. Com certeza. Gente, já foi na página que a gente ia falar. Tá chorando? Tô. Emocionada. Você realmente é uma representatividade muito grande pra gente, assim. Porque entra num momento em que a gente não se reconhece em lugar nenhum e acha que nunca vai se reconhecer. Se não se reconhece, também não acredita, né? Não acredita. Mas representatividade nessa na política. Hoje em dia, que você pode olhar e às vezes está completamente desacreditado, sabe? E você saber que não, tem alguém ali, sabe, que vai poder falar por mim, sabe? Que vai poder fazer esse trabalho. Nem só falar, mas pensar em mim, entendeu? Sim. Uma questão de pensamento mesmo, porque são demandas. E a gente precisa... É como a gente vive, né? Faz parte da minha vida, da tua vida. Sim. Exatamente isso. A nossa luta vai ser assim. E eu acho mesmo, não é firula não, assim, mas tu esqueceu de falar aquilo. Sabe assim, da gente ter essa possibilidade, se você não falar comigo, você vai falar com a Fernanda, você vai falar com o Rafa, você vai falar com a equipe, com a possibilidade de falar assim, cara, eu acho que esse caminho é um bom caminho que você está seguindo. Ou esse caminho não é um bom caminho. Ou esta demanda é uma demanda que pra mim é prioritária. Porque vai ter coisas que são prioritárias, que vai ser diferente, inclusive pra nós três. É um ponto em comum. Porque senão, para algumas pessoas, fica uma naturalização da política como a resolução da corrupção, como a resolução dos problemas, ou como a negação. E a gente pode fazer de outra maneira. Por isso que eu acho que eu falo, quando eu trago, né, os exemplos do processo eleitoral, desses primeiros 6 meses de mandato, foram 6 meses que eu já cheguei nessas cadeiras e chorei, assim. Ou eu também não tava tão satisfeita comigo de falar, não podia ter errado aquele termo, ou não podia ter gaguejado porque aquilo é uma fraqueza. E assim, se permitir isso, e ao mesmo tempo hoje, não tem dúvida, não tem dúvida. Assim, eu chego ali, eu cumprimento, eu falo, eu sei de que eles não são meus amigos, mas também não são meu inimigo, são meu adversário. Porque tem uns que eu lido assim, Valdemort, aquele que não se pode ser mal. Imagina se eu botar dando palco. Pelo amor de Deus. Não, nem pensar, entendeu? Mas eu, fulano, olá, boa tarde.
Se é vereador da cidade, vai ter que aturar o constrangimento de ter uma mulher preta vereadora que não tá fazendo política de qualquer maneira, não. Porque também qual é a expectativa? Tem que ouvir. Qual é a expectativa que era? Que seria da esquerda, que ia chegar aqui e ia falar, sabe assim, mas a persiana não era pra estar, sacou? Que você não teria proposta. Eu fico preocupada, sim, com o ponto de ônibus, com a circulação das mulheres, com a iluminação, com a vida das mulheres negras, com as maternidades, sabe assim, coisas que eu vivi ou que as minhas amigas, famílias, mulheres vivem. Então, assim, precisa ter uma interação com isso. Então, não pode eles se sentirem, e aí eles, porque é a grande maioria, se sentirem confortável. Eu fico feliz não só da identificação, mas de colocar esse mandato aberto pra gente pensar política. Sim. Eu acho que são anos do que a gente ainda tem aí, 3 anos e pouco, pra fazer muita coisa, assim, e disputar. Porque senão vai vir gente só dos movimentos anticorrupção e como se o problema fosse a corrupção. O problema não é a corrupção. É um problema, mas não é só. O problema é a desigualdade que a gente vive. Sim. Enquanto está se falando de corrupção, os nossos corpos das mulheres é o índice maior de estupro que aumenta, ou do corpo jovem negro na favela é o que mais né, do processo de genocídio que mais ocorre, os números que mais aumentam. Então, enquanto isso, em vez de estar fazendo política pra cá, você não trabalha participação, não trabalha transparência, não trabalha inclusão. É isso, só tira o foco. Combater isso. Não, e aí não pode, tem que ter gente da gente com a gente fazendo e atuando, ocupando. Fazendo acontecer. E aí, Marielle, eu gostaria que você também deixasse um recado pra quem assistir a gente, sabe? Pra quem tá vendo você com uma representatividade, vendo o teu movimento, e quem um dia pode pensar em estar aqui como você tá. Eu acho que é vir junto. Quando eu falo dos nossos passos vem de longe, não é só frase de efeito. De muitas mulheres negras, muitas mulheres faveladas vieram antes, construindo, disputando associação de moradores, disputando partido. Para mim, um dos ícones, e eu faço questão de estar lendo, é a Angela Davis, de uma mulher que esteve presa, disputa academicamente, disputa conceito, disputou partido, né? Foi Partido Comunista, isso é importante, e disputou Panteras Negras, então do lugar dos movimentos e do que a gente precisa agora resistir. O campo conservador cresce, mas ele cresce porque a gente estava começando a não só crescer, mas a aparecer e ganhar muita visibilidade e direito. Então agora a gente precisa se reorganizar. Então eu fico feliz de estar falando com duas meninas, duas mulheres negras, e que outras mulheres se identifiquem, dialoguem com a gente. Acho que é um mandato que está aberto. Eu estou todo dia aqui, principalmente às tardes. A gente faz muita atividade externa. Eu gosto e é importante a gente estar ocupando escola, praça pública, debate, rede social, para que tenha a compreensão de que esse espaço também é nosso. Alguém disse em algum momento que esse espaço era um espaço só para homens brancos enriquecidos. Isso acabou, assim. Esse é um lugar que precisa ser ocupado e que, não, mas eu não sirvo para ser política, então você serve para ser diretora, você serve para ser apresentadora. A gente tem que estar ocupando e disputando espaços de poder. Como diz a marcha das mulheres negras, uma sobe e leva a outra. Então acho que é nessa construção que a gente vai. Sim, obrigada, Marielle. Obrigada. Leva pra casa. Então, gente, esse foi o Marés do Brejo. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. A gente vai deixar aqui embaixo os links pra você entrar em contato e também saber mais sobre a Marielle Franco. É isso!